Epílogo. Parte 1. Elias Brand-Dali-Haeven desceu da carruagem, apenas para ficar perplexo, e olhou com assombro para a cena à sua frente. Espalhada diante de seus olhos havia uma montanha de escombros. Para ele, era difícil acreditar que aquela era a capital. Se alguém lhe dissesse que tudo era uma ilusão, para ele, seria bem mais crível, mas não era esse o caso. A cena à sua frente era a verdade, a conclusão de uma batalha. A expressão do Marquês Haeven ficou torcida ao ver a tragédia diante de seus olhos. Quanta mão de obra e tempo seriam necessários para arruinar uma cidade tão grande quanto a capital e nessas extensões? Qualquer quantidade seria inimaginável para ele, o único com o poder de conceber isso era o rei feiticeiro, que só poderia ser descrito como desumano. Passos vindos de trás ficaram mais altos quando uma voz o abordou. Marquês. Era um nobre de sua própria facção, que o acompanhará no caminho até aqui. Embora ele fosse um mero barão, o Marquês Haeven tinha alta consideração por sua sagacidade. Era um ponto que a prioridade de elevar o título desse homem estava acima da de qualquer outro. Por esse motivo, quando perguntado pelo subordinado do rei feiticeiro quais dos nobres eram bons o suficiente para poupar, esse homem foi a segunda pessoa que ele nomeou. Nem mesmo um homem tão distinto conseguiu falar, porque também não conseguiu esconder seu medo. Juntos, tremeram frente aos escombros. Provavelmente estava experimentando as mesmas emoções que o próprio Haeven ao testemunhar as ruínas diante de seus olhos. O Marquês Haeven olhou para trás e confirmou que todos os 12 nobres haviam descido das 10 carruagens. A audiência nos aguarda. Ninguém se opôs e isso era de se esperar. Eles foram convocados para este lugar pelo rei feiticeiro, então não havia como ainda conseguirem dizer coisas como não vamos. Até porque, eles nem sequer conseguiriam reunir tanta coragem ou sendo mais preciso, nenhum deles era tão imprudente a esse ponto. O problema agora estava no local a qual foram instruídos a vir, não os especificara onde na capital. O Marquês Haeven deu uma olhada em volta e notou uma estrutura ainda em pé ao longe, o Palácio de Valência. O terreno do castelo, destinado a servir como defesa do palácio, também havia sido transformado em escombros. A razão pela qual o Marquês Haeven conseguirá identificá-lo de onde estavam provavelmente se devia a terem propositalmente limpado os escombros. Uma estrutura única em meio a uma montanha de escombros. Haeven não havia pensado nisso antes, mas aquilo não representava salvação. Pelo contrário, tornou-se um monumento que inspirava um desgosto indescritível e violento naqueles que o viram. Vamos prosseguir. A comitiva do Marquês Haeven estava atualmente nas ruínas do que costumava ser os muros da capital, então o palácio estava bem distante. Embora pudessem ir mais rápido, eles precisavam evitar serem vistos em suas carruagens por medo de desrespeito. Por sinal, eles chegaram em um horário muito antes do combinado, para terem tempo de sobra até chegar, mesmo que caminhassem o caminho inteiro até lá. O Marquês Haeven tropeçou ao caminhar. Isso era aquela rua. Ele ouviu alguém atrás dele murmurar. A rua principal em direção ao palácio estava livre de escombros. Estava tão limpo que provavelmente tinha sido varrido de antemão. Em outras palavras, a única coisa que permaneceu intacta aqui foi a rua. Nenhuma das casas nem as paredes ladeando a rua permaneceram. Parecia provável que tudo foi demolido depois incinerado até não sobrar nem o pó. No caminho para a capital, eles também testemunharam vilarejos e cidades destruídas, mas nenhuma delas correspondia à extensão da destruição em exibição na capital. Marquês, os habitantes da capital. Não deu um pio a mais sobre isso. Provavelmente estavam preocupados com a segurança dos habitantes. No entanto, Haeven não tinha ouvido falar da realocação deles e nem tinha visto refugiados fora da capital. Dado que fosse o caso, só poderia haver um destino para eles. O Marquês Haeven olhou para as ruínas ao seu lado. Quantas pessoas estavam enterradas abaixo delas? Ele até sentiu como se estivesse andando por um imenso cemitério. Haeven não mais usava o nariz para respirar, pois não queria sentir o fedor pungente de cadáveres. Mas, milagrosamente, não havia esse fedor. Os únicos odores que pairavam no ar eram o aroma enervante de itens queimados e cinzas. Eles já andavam há algum tempo, mas ainda estavam longe do palácio. Seus corações foram enfraquecidos pela visão de tanta tragédia. Haeven ouviu alguém murmurar. Rei louco. O Marquês Haeven imediatamente se virou e gritou. Seu desgraçado. Seu olhar afiado esquadrinhou os nobres, dentre eles havia um cuja pele estava pálida e cujo rosto espasmava constantemente. Quem viverá tempo bastante na nobreza já teria aprendido a subjugar suas emoções e esconder expressões, mas a visão à sua frente ainda o fez ceder internamente. Haeven podia simpatizar com eles, mas mesmo que concordasse com esse pensamento, o lugar não era apropriado para isso. Não seria aconselhável ser inimigo deles, então ele teve que repreendê-los vocalmente. Todos os presentes aqui são talentosos e fenomenais,
foi por isso que escolhi salvá-los, então tentem evitar desperdiçar meus esforços com tais gafes, não há necessidade de pedir desculpas ou me agradecer. Apenas tentem entender de onde vim. Ninguém respondeu, mas ele tinha fé que suas intenções foram bem transmitidas. Marquês Sama. 1. Se só andarmos em silêncio, naturalmente nossas mentes ficarão ocupadas por pensamentos deprimentes. Que tal discutirmos alguns assuntos prosaicos à medida que avançamos? Essa é uma boa sugestão. Então, que tal falar sobre o nascimento do meu segundo filho? Os nobres o parabenizaram em uníssono. Em toda a miséria dos últimos meses, segundo o Marquês Raeven, essa foi a única boa notícia que triunfou sobre todo o resto. Foi por isso que ele já havia falado com ele sobre esse assunto várias vezes. Ele elogiava seu filho por horas a fio, mas tudo o que falava era essencialmente sem substância. Ainda assim, considerando o fato de que isso poderia aliviar um pouco o clima, ele ainda falava do filho. Quando voltou à realidade, eles já haviam andado metade do caminho até o palácio. Talvez ele possa ter falado um pouco, claro, apenas um pouco, além da conta. Embora ainda tivesse muito mais a dizer, ele estava ciente que estava na hora de parar. Raeven propositalmente fingiu tossir. Todos que estavam atentos a ele ficaram tensos com isso. Bem, então, falaremos mais do meu filho quando voltarmos. O que devemos propor ao rei feiticeiro para que nossos filhos possam viver felizes no futuro? Eles haviam discutido esse tópico várias vezes antes de chegar aqui, mas já era hora de chegarem a uma conclusão. O Marquês Raeven examinou seus arredores para confirmar que não havia soldados do reino feiticeiro nas redondezas. Embora seja uma pergunta que precisamos fazer, Sua Majestade, o rei feiticeiro, é um morto-vivo, afinal. Ao contrário de seres vivos como nós, seu governo será eterno. Nossos netos e bisnetos esquecerão essa cena e farão algo para enfurecer Sua Majestade. Isso é altamente provável. Embora nossos netos possam se sair bem, aqueles que possam vir depois deles que me preocupa. Afinal, idiotas poderiam herdar o papel de chefe de família. Honestamente, senhores, não precisamos assumir tanta responsabilidade. Se o pior acontecer, por que simplesmente não lavamos nossas mãos e deixemos que morram? Ou até conceder a eles uma morte rápida. Um discurso que chocaria qualquer um que se orgulhasse de sua nobre linhagem foi feito por uma lady cuja família só havia ascendido à nobreza durante a geração de seu pai. Ela estava aqui como representante de seu pai enfermo. Por ter vindo de alguém cujas raízes na nobreza não eram tão profundas, muitos expressaram descontentamento. Contemple o que está à sua frente, as coisas não terminariam com apenas uma família sendo abatida. As palavras de Raeven fizeram com que ela olhasse para o chão, mas ele não parou por aí. É por isso que estas são as únicas coisas que poderíamos fazer com que essa cena trágica seja preservada para a posteridade e contar aos nossos filhos o que aconteceu aqui. Teremos que implorar a Sua Majestade, o Rei Feiticeiro, para preservar essa cena. Não deveríamos construir uma nova cidade nestas terras. Raeven ouviu uma pergunta da direita, que recebeu uma refutação da esquerda. Reconstruir agora que tudo está arruinado a este ponto? Não acha isso um pouco difícil de imaginar? O Marquês Raeven concordou. Contudo, o Rei Feiticeiro possuía um poder que nem ele nem toda a raça humana podiam reunir. Talvez desde o início ele desejasse construir uma cidade ideal e foi por isso que fez o que fez. Mas, se persistissem nesse pensamento, não chegariam a lugar algum. A propósito, como anda a situação dos reféns? Marquês. Esse era o tópico que ele mais odiava. Raeven mordeu o lábio inferior. Ele não tinha certeza se o rei feiticeiro exigiria reféns deles, mas, levando em conta a possibilidade de terceiros fazendo essa sugestão, a probabilidade de estarem favoráveis a essa ideia aumentava substancialmente. O Marquês Raeven imolou seu cérebro e chegou a uma conclusão. Eu serei o único a sugerir a proposta ao rei feiticeiro. Em outras palavras, ele defendia que todos ficassem dançando na palma de sua mão. Muitos dos nobres provavelmente discordaram de sua decisão em seus corações, mas nenhum deles falou nem mudou de expressão. Depois de tomarem suas decisões finais sobre vários assuntos, o palácio finalmente estava diante deles. O que Raeven e o resto viram foi uma montanha de escombros que parecia estar bloqueando a entrada. Curvado no topo, havia um ser morto-vivo. Os mortos-vivos estavam conversando com a primeira-ministra do reino feiticeiro, Albedo. Talvez ambos tivessem detectado suas presenças, pois se viraram para encará-los. Ainda havia um pouco de distância entre eles, mas Raeven e sua comitiva aceleraram o passo. Quando se aproximaram, finalmente entenderam o formato real da montanha de escombros em que o rei feiticeiro estava sentado. Bem, seria incorreto chamá-lo de formato real porque era de fato uma montanha de escombros, mas, de um ponto de vista diferente, não era. Colocado em cima dela havia algo radiante, a coroa do reino.
Aquele era um trono feito de escombros, uma obra de arte que simbolizava o fim do reino. Era difícil para eles imaginarem que os escombros que constituíam esse trono eram desta cidade. Talvez tivesse sido transportado de algum lugar inominável. Aterrorizante. Um monstro que era capaz de conceber tal ideia e também capaz de executá-la como tal, era aterrorizante. Eles correram com todas as suas forças e prostraram diante dele quase como se tivessem tropeçado. Arfaram, estavam terrivelmente sem fôlego. Estamos aqui para prestar nossos respeitos a Vossa Majestade, o Rei Feiticeiro. O Marquês Raeven fez uma reverência e sentiu o Rei Feiticeiro observá-lo. Raeven, correto. Você chegou aqui bem a tempo. Dito isto, como devo dizer isso, que tal acalmar sua respiração primeiro, afinal, está suando bastante. Por ter mostrado um lado tão vergonhoso de mim mesmo a Vossa Majestade, devo me desculpar profusamente. A voz desse ser foi tão cheia de condescendência que o chocou. Era exatamente por isso que ele era aterrorizante. Seu cérebro gritou armadilha, para ele. A situação deles só pioraria se eles mantivessem sua imprudência. Raeven tirou um lenço para limpar o suor da testa. Eu convoquei todos vocês aqui, afinal, a etiqueta dita que eu os saúde primeiro. Todavia, eu não gosto de conversas sem sentido, então vamos ser sucintos. Como desejar. Ele estava prestes a falar com Raeven e os outros sobre algo que não haviam discutido antes. O exército do reino feiticeiro destruiu a terra dos nobres ao oeste e ao sul desta cidade. Eles retornarão em breve. Todos vocês devem administrar suas terras como de costume. Embora possamos alterar as designações territoriais no futuro, ainda não planejamos fazê-lo no momento, estou certo, Albedo? Sim, é exatamente como o Sr. Supus, a Insama. Isso é tudo. A partir de agora, a Albedo notificará vocês sobre quaisquer alterações importantes que possamos fazer em suas ações. Até lá, sigam as mesmas regras que estão seguindo até hoje. Não apenas Raeven, mas os outros nobres se aproximaram para responder. Há alguma dúvida ou algo sobre o qual estão confusos? Absolutamente nada. É só que, para provar a minha lealdade e a dos meus colegas nobres, em minha posição de servo, se possível, eu gostaria de fazer algumas propostas. Para Raeven, cada palavra que dizia fazia com que se sentisse cuspindo sangue. Depois de ter dito as palavras que era a fonte de sua depressão, ele viu que o Rei Feiticeiro havia virado a cabeça para contemplar algo longínquo. Ele pode estar pensando em algo como meros humanos se atrevem a falar em vez de apenas responder minhas perguntas. Quanta arrogância! Ele o desagradou. Raeven sentiu como se seu estômago estivesse cheio de chumbo. Se estivesse prestes a terminar um trabalho cansativo e seu subordinado acrescentasse mais documentos à pilha, ele provavelmente estaria fazendo uma expressão semelhante à que o Rei Feiticeiro fazia. Raeven pensou sobre essas coisas em uma vã tentativa de escapar da realidade. Depois do que pareceu uma eternidade, o Rei Feiticeiro falou desinteressadamente. É mesmo? Então fale com Albedo depois disso. Creio que isso conclui a conversa. Enfim, para permitir que as pessoas percebam o quão idiota é se opor a mim e ao meu país, esse lugar será deixado em seu estado atual. Tendo isso em mente, se alguma praga nascesse disto aqui, seria bastante problemático. Por esse motivo, lançaremos uma magia por todo o lugar após desintegrar tudo. Para evitar ser pego em quaisquer incidentes, lembre-se de não permitir ninguém por aqui. Entendido. Albedo, chame o Guren aqui e queime tudo até as cinzas. Devo ressaltar, porém, que o belo exterior do palácio deve ser preservado. Mova os móveis e outros enfeites para Irhantel. Sim, senhor. Embora ele quisesse saber quem era Guren, provavelmente era algo que não era para seus ouvidos. Se ele tivesse que categorizar as coisas em preciso saber e jamais deveria descobrir, tudo ao redor do Rei Feiticeiro provavelmente pertencia a esse último. Dando prosseguimento, embora o reino tenha sido totalmente destruído, Raeven, devo te perguntar. Toda a extensão do quão idiota é se opor a mim, agora deve ser do conhecimento comum, correto? Sim, o fato do quão tolo é se opor a Vossa Majestade, o poderoso Rei Feiticeiro, certamente se tornará um conhecimento comum para as eras vindouras. Como sua cabeça estava inclinada, ele não sabia dizer qual expressão o Rei Feiticeiro tinha. É claro, o Rei Feiticeiro não tinha pele, portanto, nenhuma expressão, mas ele podia sentir uma pitada de alegria após sua resposta. É o que pensa. Então o que fizemos aqui valeu a pena. Estou bastante satisfeito com isso. Ouvir as opiniões do Rei Feiticeiro, alguém que matou 8 milhões de habitantes do reino, deu a Raeven um desejo intenso de vomitar. Ele não pôde deixar de orar. Para que um dia, apareça um herói capaz de matar esse rei demônio.